Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, uma obra de Eurípides Kiel, pelo espírito Claudinei. Capítulo 11. Ciúme e ódio. O dono da grande fazenda estava arrasado. Emocionalmente abalado pela recente morte da filha única, esse novo choque fez-lhe maior mal ao espírito. Turbou-se seu coração. E também a razão. Sentimentos de ódio e de vingança desde logo infiltraram-se em sua alma, até então generosa e compassiva. Mas sua fúria tinha alicerces na justa revolta diante do mal praticado conscientemente, planejadamente. Perdão foi algo que ficou a 100.000 quilômetros de distância. Acabrunhado, retornou ao lar. Desde a perda de Joane, que sua esposa não lhe dirigia a palavra. Julgando que tal se devesse à grande dor que ele próprio também sentia, aceitou esse fato como sendo exacerbação do sentimento materno diante da morte da filha querida. Imaginou também que as injustas acusações de infidelidade já estivessem esquecidas. Chegando à sua mansão, depois de vir meditando pelo caminho, decidiu mudar um pouco seu relacionamento com a esposa, pondo-a mais a par dos acontecimentos ligados à fazenda, aos negócios, à sua vida, enfim. Sua intenção constituía uma promoção para a mulher, já que o comportamento social vigente era o de que o mundo feminino nada mais representava do que um pequeno apêndice do mundo masculino, qual satélite cativo à maior massa de um planeta, condenado àquele a dar voltas e orbitar, eternamente subjugado à roda deste. Procurou a esposa, encontrando-a em seus aposentos, entretida com habilidades artesanais do crochê. Respeitoso, discreto e educado, como sempre, o marido pediu licença para adentrar no aposento conjugal. Marceline sobressaltou-se, qual presa diante de um eminente ataque mortal de um predador. Surpreso embora, o homem que percebera tal reação, dirigiu polida frase à mulher. Gostaria de lhe falar algo muito importante sobre nossa casa. A esposa, notando que havia coisa grave no ar, e sentindo também que debalde seriam seus propósitos de nunca mais dirigir a palavra ao marido, ainda assim não disse nada, mas, com um ligeiro aceno de cabeça, consentiu. Disse-lhe Bientôt. Marceline, julgo que é chegado o tempo em que devemos repartir por inteiro a vida nessa casa. Deus levou nossa filha amada, e isso nos coloca na condição de um ter apenas ao outro. Proponho a você que nos reconciliemos para podermos melhor suportar a dor que nos é comum. Sejamos unidos para que Deus nos fortaleça, pelo menos enquanto estivermos juntos. As últimas palavras, francas e conscientes, soaram aos ouvidos da mulher como uma velada ameaça de separação. Colocou-se imediatamente em guarda. Mentalmente na defesa, aguardou o que estava para vir. Continuou Bientôt. Ainda agora estou sendo informado na cidade onde fui pagar os serviços médicos e funerários dispensados a Joane, de que naquele mesmo dia um fato muito grave aconteceu na nossa casa. Nosso empregado Alonce, abusando da confiança e ingenuidade de uma das nossas criadas, violentou-a selvagemente, a ponto de lhe causar a morte. No mesmo dia e quase na mesma hora que Joane morreu. Completou. A mulher olhava-o duramente. Ainda assim, nada disse. Foi assim que Gislaine morreu.
concluiu Bientôt. Quando Bientôt pronunciou a palavra Ghislaine, no cérebro de Marceline reacendeu todo o ódio de meses atrás, quando flagrara a criada e o patrão, seu marido, supostamente em atos imorais e obscenos, os quais, por si só, demonstravam o nojento adultério de que ela, Marceline, julgara-se vítima. Rilhando os dentes, aguardou que o marido dissesse mais. E, de fato, Bientôt falou. Não vou permitir a impunidade desse crime cujas provas e testemunhas são irrecusáveis. Antes da polícia, vou localizar esse marginal e tomar as medidas cabíveis para que tal dano seja reparado, pelo menos ao nível da honra de uma inocente que foi tão barbaramente conspurcada. Marceline explodiu. Maldito! Maldito! Vá lavar com sangue a imunda honra daquela negra, e assim seu alto respeito será mantido no fútil e desavergonhado mundo das ligações espúrias. Prosseguindo, incontida, disse. Vá, maldito! Vá matar o amante da sua amante! Dói a você saber que foi traído, pois é isso que eu sinto desde que pilhei você e aquela negrinha na nossa biblioteca. Vá, que o inferno o receba, porque quando você voltar eu não mais estarei nesta casa. E, irrompendo em prantos convulsos, disse. A única coisa boa que aqui existia era a nossa filha e ela se foi. Retire-se daqui, cão danado! Gritou exasperadamente a mulher, em cujos olhos já alguns laivos de loucura podiam ser observados. Bientôt, sofrendo mais esse golpe quase mortal, sentiu seu íntimo despedaçar-se. Nada mais tinha importância. Totalmente desconcertado, saiu da casa e dirigiu-se para o campo, onde o gado pastava tranquilamente. Talvez os animais possuam alguma faculdade oculta, pois, pela aproximação do dono, sempre se mostravam calmos e alguns até afetuosos. Porém, naquele momento recuaram e alguns até esboçaram atitude defensiva, normalmente confundida pelos humanos como agressão. Tal reação dos animais fez Bientôt recobrar parte do seu autodomínio, pois seu próprio instinto de conservação imperou. Estancou no meio do pasto. Olhou aleatoriamente para os animais, muitos dos quais o encaravam. Cautelosamente, manteve-se imóvel. A boiada, como que tangida por invisível mão, afastou-se lentamente do homem. Uma irreversível decisão subjugou a mente do fazendeiro. Iria corrigir o malfeito que roubara a vida à jovem criada, custasse o que custasse. A família, a honra, a fortuna ou a própria vida. Somente agora que Ghislaine estava morta é que se apercebera do quanto a estimava e o pouco que fizera por ela. Joaquim, que percebera o grau de inquietação do patrão, desde quando viu dirigir-se para o pasto, achegou-se respeitoso até onde ele estava e perguntou se poderia ajudar em alguma coisa. Bientôt dirigiu o olhar para o velho, de onde 2 punhais partiam em direção à alma do mesmo. Falou o patrão entre os dentes. Diga-me, Joaquim, você sabe para onde foi aquele miserável do Alonso? Joaquim sempre dizia a verdade. Sempre agia honestamente. Era humilde e moralmente forte, pois seus longos anos de sofrimento tinham-lhe proporcionado tal fortaleza, alicerçada na verdade e na razão. Além do mais, também ele compartilhava da revolta pelo hediondo crime.
Assim, respondeu, calmo e sereno. Sei, sim, senhor. Alonso, no dia que Joane morreu, alcançou-me quando me dirigia para o ninho das cachoeiras, dizendo que não queria ver o sofrimento do senhor pela iminente morte dela. Cedi-lhe lugar na carroça e não sei se ainda está lá, na companhia de Marcel e Jussar, pois disse que demoraria poucos dias. Então você não sabia que estava favorecendo um criminoso? Não, senhor. Só quando retornei sozinho no dia seguinte e soube da morte de Ghislaine nas condições sabidas, algo no meu interior me falou que era muito estranho o fato de Alonso abandonar a fazenda justamente quando seus préstimos talvez fossem mais necessários. Venho perguntando aos criados sobre tudo isso e a resposta obtive há pouco, justamente com o senhor, ao ouvir as terríveis palavras que Dona Marceline gritou e que foram ouvidas na casa toda. Bientôt repassou mentalmente os últimos acontecimentos. A certeza de um crime praticado em sua própria casa. A identificação indubitável do criminoso. O esconderijo distante e a ingratidão do serviçal a quem socorrera na hora de necessidade, empregando-o em sua casa. As acusações injustas de adultério, partidas de sua esposa. A perda da filha pela morte e da esposa pela desconfiança. O desamparo imperdoável em que viveu Ghislaine, sua afilhada. Somados todos esses fatos, seu metabolismo sobrecarregou-se ainda mais de bílis. Exacerbado ao extremo, sentindo-se quase a apoplexia, decidiu fazer uma jornada até onde estava Alonso no propósito inarredável de matá-lo. A jura de jamais usar arma foi totalmente esquecida. Pessoa qualquer, decidida a cometer um ato violento, com ou sem razão, justa ou injustamente, assemelha-se a um barco no qual o comandante, hipnotizado por maus fados, dirige a embarcação rumo às pedras, com máquinas a toda força. É uma busca deliberada da tragédia. Nesse estado de completa convulsão moral, Bientôt retornou à casa e apanhou sua arma portátil de cano duplo, alimentando-a. Sem mais tardar, dirigiu-se à cocheira, onde, mediante ordens de há pouco, seu cavalo predileto já estava arriado, à sua disposição. O dia ia ao meio, quando Bientôt chegou ao ninho das cachoeiras. Foi recebido festivamente por Jussar e Marcel, que estavam terminando seu almoço. Bientôt não largou a arma. Jussar percebeu a aflição que ia na alma do fazendeiro e amigo. Ia perguntar alguma coisa, quando Bientôt, imperativamente, inquiriu-os. Onde está o canalha? Os homens espantaram-se, entreolharam-se e, demonstrando nada entender, perguntaram a quem se referia o patrão. — Alonso! Exclamou o Bientôt irado. Os hóspedes daquele lugar simultaneamente olharam pela janela da cozinha. Bientôt seguiu-lhes o olhar. Quase ao mesmo tempo divisaram, a cerca de 100 metros, no alto da rocha central das 3 cachoeiras, a figura do serviçal que ali estava sossegadamente pescando. A reação de Bientôt foi instantânea. A passos largos deixou a casa, em direção a Alonso, movido pelo objetivo único de limpar a honra de sua casa e restabelecer a justiça com as próprias mãos. Jussar e Marcel, desconcertados e sem saber do que se tratava, seguiram Bientôt. Agilmente, o homem armado galgou uma das laterais da margem do rio, junto às cachoeiras,
vencendo os quase 30 metros que separavam de onde as águas despencavam, matizadas pelo sol. Ao chegar ao topo, Bientôt gritou para Alonso. Agora, canalha, vamos corrigir a desgraça que você praticou em minha casa contra a pobre Ghislaine. Segurando a arma, foi de pedra em pedra saltando, no irregular percurso, para aproximar-se mais de Alonso. Quando ficou perto do criminoso, apontou sua arma em direção a ele. Mas, no seu íntimo, emergindo das mais remotas profundezas do seu coração, vagas lembranças de que aquela cena era a repetição de outra, fizeram com que vacilasse e não puxasse o gatilho. Uma emoção fortíssima impediu-o de puxar o gatilho e tornar-se um assassino. Porém, custou-lhe a vida. Alonso, embora surpreendido pelas palavras e atitudes de Bientôt, teve a seu favor alguns metros que o separavam do mesmo, e foi naquela fração de tempo em que houve a indecisão que retirou a vara de pesca de dentro d'água. E, como uma certeira chicotada, vibrou-a na direção do agressor, já então bastante próximo. A vara em si não molestou Bientôt ao atingi-lo, mas alinhada, com alguns anzóis grandes, de metro a metro amarrados à mesma, enroscou-se em seu corpo, dando voltas qual cobra contritora. Os anzóis perderam as iscas no ar, tamanha foi a força do golpe. O anzol, da ponta afiadíssimo, cravou-se no rosto de Bientôt, que, atingido por intensa dor, esforçou-se por retirá-lo, não o conseguindo. A arma que trazia à mão foi deixada cair no turbilhão líquido que despencava. Alonso puxou a linhada com força, desequilibrando Bientôt, que debatia-se com o dolorido desconforto de um anzol cravado no rosto. Bientôt caiu na correnteza que inapelavelmente o arrastou para baixo. A massa d'água decuplicou a velocidade de queda e peso daquele corpo que, ao chegar à base das quedas da cachoeira, chocou-se violentamente com uma pontiaguda pedra oculta pelo torvelinho vaporoso. Tão formidável choque não deixou uma única estrutura óssea inteira no corpo de Bientôt, provocando-lhe morte instantânea. Seu corpo era massa disforme, tingiu de rubro remanso. Do alto das cachoeiras, Alonso percebeu que Jussara e Marcel vinham em sua direção. Impossível a fuga. A fúria dos dois estava estampada em seus semblantes, desfigurados pelo que tinham acabado de presenciar. Os três sabiam que Bientôt estava morto. Marcel, ao perceber a gravidade do acontecido, desistiu de subir até onde estava Alonso e correu para dentro do remanso para pegar o corpo do patrão. Jussara prosseguiu. Alonso desceu agilmente pelo outro lado das quedas d'água e, depois de empreender louca carreira, atravessou as águas em local raso, dirigindo-se até a cabana onde esperava apanhar uma ferramenta que lhe servisse de arma para defender-se de Jussara, que vinha célere em seu encalço. Alonso teve tempo apenas para munir-se com um cabo de enxada. Jussara, exaltado, também apanhou o que estava ao seu alcance para defender-se. Um pedaço de cana. Alonso tomou a iniciativa. Arremeteu-se contra Jussara, dando-lhe uma pancada nas costas, que pegou de raspão derrubando-o. Alonso correu cerca de 10 metros para fugir dali,
mas foi logo alcançado por Jussar. Atacou novamente, porém Jussar desviou-se agilmente a tempo de evitar formidável pancada na cabeça. Ao desviar-se, porém, tropeçou e rolou vários metros. Ainda caído, viu que Alonso vinha em sua direção, possesso para atingi-lo, se possível, de maneira mortal. Do chão onde se encontrava, Jussara arremessou o pedaço de cana, ainda em seu poder, acertando o alvo. Alonso cambaleou ao ser atingido e foi recuando com dores intensas até poder recuperar-se. Mas, ironia do destino, recuou 1 metro além do que devia, ou podia, e ficou ao alcance do elefante, que a tudo assistia e já começava a agitar-se também. No pequenino cérebro do paquiderme, a equação que se formou foi a de que aquele homem ao seu alcance, com um pedaço de pau na mão, em atitude agressiva, representava perigo. O elefante era manso e dócil, porém Alonso levantou o cabo da enxada, decidido a acabar com Jussar, e não percebeu que o animal também erguera sua tromba por puro instinto de defesa. A ponta do cabo da enxada tocou o animal que, ato reflexo, desferiu uma trombada no seu agressor. O animal mobilizou apenas sua tromba, não desferindo o golpe com toda a sua força, apenas o suficiente para afastamento do perigo. Porém, o deslocamento da massa material de tal apêndice constituiu-se em poderosa pancada. Um golpe mortal. Alonso foi atirado a mais de 10 metros e, pelas fraturas internas causadas pela pancada, em poucos instantes veio a falecer, vítima de hemorragias. Jussar recompôs-se. Vendo Alonso gravemente ferido, intentou socorrê-lo. Mas inútil qualquer providência. Alonso não mais vivia. Marcel aproximou-se do amigo, trazendo os despojos de Bientôt, que foram colocados ao lado dos de Alonso. Os homens, instintivamente, ajoelharam-se e rezaram ao seu devotíssimo Santo Honório, rogando-lhe que recebesse no outro mundo o bondoso patrão e o seu atormentado assassino. A cena era singular e comovente. 2 homens orando por 2 vítimas da invigilância humana, traduzida pela violência e quase sempre selada com sangue. Os 2 amigos recolheram os corpos para o interior da casa. Em estado de choque, foram surpreendidos pela chegada de Joaquim. O chefe dos criados, com efeito, percebendo que o patrão iria procurar Alonso para impingir-lhe merecido castigo, resolveu segui-lo. Deixou o Sr. Sfendo adiantar-se mais ou menos 1 hora e a seguir foi com a carroça para o sítio onde sabia que alguma desgraça estava para acontecer. Ao deparar com os despojos humanos estendidos no interior da casa, foi acometido também por violento estado de choque. Os 2 hóspedes narraram-lhe todos os fatos ali transcorridos. Depois de alguns minutos de reflexão e refazimento, unindo forças e pensamentos, decidiram os 3 homens que Joaquim deveria regressar com os cadáveres para sepultamento na cidade. Ficou acertado também que seria dada a versão verdadeira dos fatos, ou melhor, a verdade parcial, informando a todos, familiares e autoridades, que houvera um duelo entre o Sr. Bientôt e Alonso, do que resultou na trágica morte de ambos. Tal versão não seria contestada, pois o patrão não dissimulara, em momento algum, sua revolta contra Alonso antes de ir justiçá-lo. Quanto a Marcel e Jussar,
Decidido ficou também que abandonariam o ninho das cachoeiras para sempre, levando consigo o elefante, seguindo em rumo oposto ao sítio dos Esfendo, para as longínquas e pouco habitadas regiões do interior. E assim foi feito. Jussara e Marcel partiram logo, levando seus poucos pertences. Como ninguém mais sabia da sua presença ali, onde ocorreram os graves acontecimentos, não foram embaraçados em sua caminhada, por onde passaram. Seguiram para o norte e, por fim, tempos mais tarde, estacionaram de vez em Lyon. Jussara amava os animais e particularmente aquele elefante. Por isso, não desejava para ele uma vida de cativeiro igual à dos animais dos circos. Não podendo manter o elefante em sua companhia, decidiu, a contragosto, deixá-lo em local seguro, com a sobrevivência garantida e principalmente em liberdade. Assim, durante sua caminhada, deixou o animal numa região de florestas densas, no interior de um bosque. A Jussara, essa separação teve o amargo sabor de irreparável perda. Chorava o homem, as lágrimas incontidas toldando-lhe a vista e embargando a voz. Abraçado à tromba do elefante, sentiu que o grande animal estava trêmulo. Interrompendo o seu eterno movimento pendular e enroscando-se em Jussara, demonstrava, de sua parte, a angústia por algo indefinido, apertando ainda mais seus pequeninos olhos na constatação de que o instante era de tristeza para ambos. Com efeito, era o adeus que homem e animal registraram, fortemente, cada um a seu modo. Para que o animal não o seguisse, Jussara usou vários despistamentos que prosperaram, pois nunca mais viu o insólito e grande amigo. Pastor ainda viveu 5 anos mais em Lyon, fazendo pequenos trabalhos aqui e ali. Quanto a Marcel, após o desenlace de Jussara, foi mais para o norte, estacionando de vez em Paris, onde conseguiu emprego em uma gráfica, na qual fazia de tudo um pouco. Arrumação, entregas, escrituração, etc. Ali, conheceu um homem muito inteligente e respeitado, professor emérito. Esse professor era também escritor, tendo contribuído com diversas obras na pedagogia e literatura da língua francesa. Por essa época, o professor passou a pesquisar e escrever sobre assuntos espiritualistas, assinando suas obras com um pseudônimo. Marcel usufruiu de momentos de felicidade junto a esse novo amigo, o qual explicou-lhe com sensatez a origem das manifestações que lhe acometiam. O outro mundo, isto é, o mundo dos espíritos. Dando-lhe bons conselhos e instruções, em pouco tempo o antigo mágico conseguira educar seu dom, subtraindo a espontaneidade e passando a exercê-lo em ambiente próprio, com apoio de outras pessoas, algumas também dele dotadas, todas sérias e bondosas. Havia, inclusive, um grupo seleto de pessoas que reunia-se sob orientação do professor, ao qual Marcel integrou-se com facilidade. Sentiu que a mão do destino estava favoravelmente sobre ele, pois o que aprendera parcialmente em Lyon estava ali pondo em prática com aquelas pessoas, muitas das quais sensitivas, que igualmente recebiam recados dos mortos. A convivência de Marcel com o sábio professor foi interrompida anos mais tarde, quando este desencarnou. Marcel, até sua morte, permaneceu unido àquele grupo de amigos cristãos, participando das reuniões espíritas que se realizavam nas mesmas condições desenvolvidas
pelo seu inesquecível fundador. Com a morte de Bientú, sua esposa, acometida de graves crises, ficou mentalmente perturbada, passando a ser assistida por bondosas irmãs de caridade do convento de Santa Mônica. Foi atendida pelas religiosas porque seus poucos familiares entraram em engalfinhados combates entre si, disputando o direito de serem nomeados herdeiros da fabulosa fortuna caso a rica viúva falecesse. Sentindo a sorte da cobiça dos parentes e temendo pela segurança da senhora Marceline, o padre Chevre propôs e a própria Santa Fé homologou a hospedagem da viúva naquele convento. De comum acordo com as autoridades imperiais francesas, a Igreja nomeou o padre Chevre procurador-geral dos bens dos Esfendo, devendo bem administrar todas as propriedades, zelando para que nada faltasse à proprietária. E assim foi feito, enquanto viveu Marceline. Nenhum dos serviçais foi despedido. Ficou assentado, de direito e de fato, que com a morte da senhora Marceline Fravel Esfendo, todos os seus bens passariam para a posse da Igreja e do imperador, em partes iguais, tudo como compensação pelos cuidados prestados à desamparada senhora. E disso não coube discussão. O ninho das cachoeiras, por ação de uma grande enchente, décadas mais tarde, deixou de existir, pois as pedras que dividiam o leito do rio foram bruscamente deslocadas pela pressão das formidáveis correntezas e caíram ao longo do remanso, despedaçando-se em outras tantas pedras menores, rolando em todas as direções. Ali só restou uma bela e imponente cachoeira. Olhando-a, ninguém diria que num dia de intolerância e ódio, naquele mesmo local, 2 homens morreram. E, assim como eles, num outro dia de tempestade, 2 cachoeiras também. Fim da primeira parte. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.